Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 1, a lição da revista de jovens. Estamos iniciando mais um trimestre com esse início de 2021. Queremos que vai ser um ano de bênção, um ano de conhecimento, de vitória para todos aqueles que estão caminhando com Cristo, caminhando para o céu. Neste trimestre nós iremos estudar nas lições bíblicas jovens da CPAD. O tema do trimestre é ensinar, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Então, neste trimestre, nós estaremos estudando sobre oração. Amém? Então, vamos estudar sobre oração. E a lição de número 1, que é a lição que nós iremos comentar um pouco hoje, é que vai falar sobre o que significa orar. Lição de número 1. Amém, meus amados irmãos? Não se esqueça, você que está nos ouvindo, que não é inscrito em nosso canal, nos abençoe com a sua inscrição. Deixe o seu joinha, compartilhe, meu irmão, nossos vídeos. Nos abençoe com a sua inscrição, amém? Ative o sininho para você receber em primeira mão os nossos subsídios. Nós liberamos sempre subsídio uma semana antes da aula ser desenvolvida, ou seja, no domingo anterior da lição, a aula já está disponível para você meditar, estudar, questionar e aprender. Porque o objetivo é aprender, instigar você, professor, aluno, a estudar e a crescer no conhecimento da graça de Deus. Amém? Não se esqueça também de efetuar o teste online que está na descrição deste vídeo. Tem um link que vai direcionar você ao teste online. É um teste que os jovens gostam bastante porque pode ser feito no celular, no smartphone, no seu iPad, no computador, aonde você estiver com um aparelho que tem acesso à internet, você consegue efetuar o teste online. Amém? Teste este rápido, fácil e simples. Lição de número 1. O que significa orar? O primeiro tópico da lição é falar qual o objetivo da oração e por que precisamos orar. A outra vai falar qual a finalidade da oração. Então, respondendo de forma simples e clara, o objetivo da oração é nós termos um relacionamento com Deus, segurança em meio aos desafios e serenidade de vida cristalina em meio às tempestades. Então, a oração é como se fosse a mola, meu irmão, propulsora das forças que recebemos do alto. Então, a finalidade da oração é enfrentar os desafios diários e manter vívida a esperança que nos traz a paz. Então é através da oração que nós nos relacionamos com Deus, conseguimos viver neste mundo tenebroso em que jaz do maligno, mas tendo a esperança da vida vindoura, porque tendo um relacionamento com Deus, conversando com Deus, tendo esse diálogo com Deus através da oração, nós nos aproximamos cada vez mais do Criador e do Deus Todo-Poderoso, Deus que faz, que tudo ordena e traz tudo patente em sua mão. Então a oração tem essa finalidade e também é um desejo de relacionamento com Deus. É um desejo de relacionamento com Deus. Por quê? Porque a oração, como eu falei anteriormente, é um diálogo. A oração não é um sentido de apenas pedir, mas um diálogo. Imagine só, você vai encontrar um amigo que você nunca mais se encontrou, você vai chegar para aquele amigo e vai começar a fazer petições para ele. Eu queria que você me desse isso, fizesse aquilo. Aquela pessoa vai se constranger e talvez não vai querer nem até ficar levando muita conversa com você, vai querer sair. Mas quando você vai dialogar com aquela pessoa, conversar, expor
o seu pensamento, expor os seus anseios, certamente aquela pessoa vai lhe ouvir. Vai manter um diálogo saudável com você. Assim a oração. A oração tem que ser direcionada para Deus em adoração, em louvor, em agradecimento e, por fim, petição. Porque Ele sabe de todas as nossas necessidades. Foi o que Cristo falou. Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir igual a eles. Mas de um dia eles saem e no outro dia já morrem. Olhai também para os passarinhos. Todo dia saem. Não tem celeiros para juntar sua comida, mas todo dia o Pai Celestial os mantém com o alimento de cada dia. Imagine vós. Aí Cristo fala, homem de pouca fé. Então, meus amados irmãos, tendo esse diálogo sadio com Deus, temos a certeza na nossa vida que Deus é todo poderoso e que ouve a nossa oração. E se nosso desejo, nossa oração estiver de acordo com a vontade do Pai, certamente seremos atendidos, porque nós temos que saber também pedir. Porque a Bíblia nos fala, vocês pedir, mas não receber. Porque o que você pedir são para os seus deleitos, ou seja, para a sua cobiça, para a sua aparição, ou seja, para você tirar sua selfie, para você postar lá sua foto no Facebook, no Twitter, no Instagram. E é tudo isso. Será que você está querendo pedir para que a glória de Deus seja glorificada na sua vida ou para você aparecer? Então, quando nós devemos orar, e Cristo nos deu, quando vocês forem orar, não vá para a praça pública com buzina, tocando buzina para orar, para mostrar que ora, não. Se você for jejuar também, não vá com o rosto lá todo feioso, todo caído, mostrando que você está fazendo jejum, não. Aí você lava o seu rosto para que ninguém transpareça. E quando você for orar, é melhor você ir lá para o seu quarto, fecha a porta e ora entre você e Deus. Ali onde ninguém está vendo, ninguém está lhe vendo, mas Deus aqui tudo vê, está lhe vendo. Então esta é uma oração muito eficaz, meu irmão. Aquela oração que você vai orar unicamente para Deus, levar seus anseios para Ele, porque Ele é seu amigo fiel. Então Deus é seu amigo fiel. Aí o autor fala, quais os motivos que não levam a orar? Certamente, se você fizer essa pergunta em sua sala de aula, ou até você mesmo pode responder, a primeira coisa que me vem é para você conseguir vencer as batalhas da vida, alcançar seus objetivos. A gente sempre vai levar para este lado. Mas o que deveria nos levar a orar é ter um relacionamento íntimo com Deus, a ter um relacionamento intrínseco com Deus Todo-Poderoso, é ser amigo dele. Não é orar porque a adversidade chegou, mas é manter a oração, tanto na adversidade, quanto na bonança, quanto na tempestade, quanto na paz, quanto na guerra. Nós devemos orar em todo o tempo. Esta é a recomendação que a palavra de Deus nos fala. Então é para isso que nós devemos orar. Isso é o que deve nos levar a orar. Ter um íntimo relacionamento com Deus. Esse deve ser o motivo maior de levar todo cristão a orar. Um exemplo claro disso é Daniel. Daniel tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Ele não orava porque vinha dificuldade, não. Você pode ler lá no livro de Daniel. Ele orava, tinha essa constância em seus dias. Era rotineiro na vida dele orar. Não é porque veio a adversidade na vida de Daniel que ele foi orar, não. Quando veio a adversidade na vida de Daniel, ele já era um homem de constante oração. Ele só manteve o que ele já fazia constantemente, ou seja, ele já tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem ele orava todos os dias. E Deus vai responder suas orações, mas Deus vai responder segundo a sua vontade. O Altíssimo irá nos ouvir e nos responder. Porque é segundo a vontade dele. Cristo orou. Ó Pai, passa de mim este cálice. Era o desejo de Cristo. Mas não era a vontade de Deus. Não é à toa que logo após ele fala, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que o que você está orando é a vontade de Deus? Pedindo isso, que se é a vontade de Deus, é a sua vontade na sua vida. E não devemos esquecer que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Às vezes nós oramos querendo algo,
mas não está nos planos de Deus. E muitas vezes sabemos que não está no plano de Deus e não está nos estatutos de Deus aquilo que Deus quer para a nossa vida, mas mesmo assim continuamos orando e pedindo. Mas se não estiver na vontade de Deus, meus amados irmãos, você não vai alcançar. Existe até a situação que Deus, até por sua misericórdia, pode até lhe conceder aquilo que você está pedindo, mesmo que seja contra a sua vontade, porque vai ser a vontade permissiva de Deus, mas para ensinar você, como meio pedagógico, Deus lhe ensinar que aquilo que você está pedindo não está de acordo com a vontade dele. E às vezes Deus permite que você tenha aquilo realizado, tenha aquilo alcançado para você saber que você deve orar buscando a vontade de Deus na sua vida. Sua oração deve estar voltada para Deus, para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida e não a nossa vontade. Então, eu já falei até desse tópico aqui que o autor fala que diálogo não é lista de pedido, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Quando a gente encontra um amigo, normalmente nós vamos dialogar, vamos conversar, uma conversa agradável, uma conversa aprazível. Ninguém vai ficar fazendo unicamente petições a um amigo. Então, assim que nós devemos ser com Deus. Com Deus nós devemos dialogar, falar com Ele e sabendo que tudo tem seu tempo determinado. Às vezes nós queremos algo para agora e sabemos que aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida, mas não é o tempo determinado por Deus. E aonde eu vejo isso? Eu vejo isso na história de Mardoqueu. Aquele homem que cuidou de Esté, da Hadassa, né? A rainha Esté. A Bíblia fala que ele descobriu um plano de 2 eunucos do rei, que um plano que era para matar o rei. E ele vai e faz aquilo com que o rei saiba daquele plano. E o rei registra tudo no livro das crônicas, mas o rei não recompensa ele. Talvez ele tinha dito, eu fiz tudo isso agora e o rei não vai me dar um benefício, não vai me dar uma recompensa. Mas por quê? Porque não tinha chegado o tempo determinado. Porque no tempo determinado, o que Deus iria fazer seria maior do que talvez Mardoqueu tivesse querendo. Porque chegou o tempo de um homem se levantar por o inimigo para tentar frustrar os planos de Deus, ou seja, tentar destruir toda a nação de judeus. Mas é naquele momento que chega o tempo determinado de Deus na vida de Mardoqueu. É quando o sono foge do rei, ele vai ler o livro das crônicas e olha lá e percebe que aquele homem não foi recompensado pela sua denúncia de salvar a vida do rei. Então a mesma coisa acontece, meu irmão, na oração. Às vezes nós sabemos que aquilo está na vontade de Deus. Nós estamos pedindo, temos a certeza que Deus está no negócio, mas a resposta não vem. Mas a resposta não vem por causa disso, meu irmão. Não é no meu tempo, nem no seu tempo, mas é no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é agradável, perfeito e maravilhoso, meu irmão. E tudo que seja para a glória dele. Então, nós devemos aguardar o tempo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas vão acontecer na nossa vida. Tem que estar segundo a vontade de Deus, no tempo dele, que Deus vai se inclinar para ouvir o meu e o teu clamor. Então é através disto, meu amado irmão. Temos a certeza, se você está orando, pedindo, a sua petição está na vontade de Deus. Você até talvez diga, não chegou ainda este tempo, mas tenha certeza que o tempo de Deus vai chegar, assim como chegou na vida de Mardoqueu, e foi muito maior do que talvez ele tenha imaginado, porque os planos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, meus amados irmãos. E para encerrar esta podcast de hoje, dessa nossa primeira lição, que tem como título o que significa orar, o autor vai falar agora o terceiro e último tópico da nossa lição, vai falar o dever de orar sempre e não desfalecer. E aqui ele vai falar daquela parábola do juiz iníquo, que é aquela viúva que ia lá naquele juiz para que ele julgasse a causa dela. E a Bíblia fala que aquele juiz não temia Deus. E todo dia aquela viúva ia lá e ficava batendo, querendo que o juiz julgasse a sua causa. E de tanto ela importunar aquele juiz para e atende a petição daquela viúva. Imagine, meu irmão, um juiz que não teme a Deus,
que não faz a vontade de Deus, mas de tanto aquela viúva lhe importunar, ele para ouvir e julgar a causa daquela mulher. Aí Jesus Cristo fala, imagine Deus. O que Jesus Cristo estava querendo nos mostrar com essa parábola, meu irmão? Que nós devemos permanecer batendo na porta, mas seguindo os preceitos que nós falamos anteriormente, segundo a sua vontade. Se é segundo a vontade de Deus, nós devemos ficar orando, pedindo, sem desfalecer. É batendo na porta, bater e abrir-se-vos-á. Então, meus amados irmãos, nós devemos permanecer na porta, pedindo ao Deus, que Ele é o galardoador do crente, Ele é o galardoador do crente fiel, que faz a sua vontade. Então, nós devemos ter isto em mente, perseverar na oração sem desfalecer, sabendo que o Deus de paz é o Deus que se inclina para ouvir a nossa oração. Então, as lutas às vezes parecem não ter fim, mas é através da oração que Deus nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá força, porque nós estamos conversando com o Deus que tudo pode, tudo faz e tudo vê. E quando lançamos sobre Ele toda essa nossa ansiedade, vai chegar o dia que Ele vai se levantar e vai julgar a minha e a tua causa aqui na terra. Então nós devemos permanecer sempre em oração e com fé, porque não basta apenas orar, mas temos que ter a certeza de que Deus Pai está nos ouvindo e no tempo determinado Ele irá se inclinar para ouvir o meu e o teu clamor. Então a oração tem que andar de mão dadas com a fé, meu irmão. Eu tenho que ter fé naquilo que estou pedindo a Deus. Eu tenho que ter fé que Deus está ouvindo e vai fazer conforme a sua vontade. Se estiver na vontade dele, Ele vai fazer se cumprir na minha e na tua vida. Mas como nós falamos anteriormente, é no tempo dele. O tempo de Deus, ele é perfeito e agradável, meu irmão. Então que possamos deleitar-nos na presença de Deus, através da oração, através da fé. Exercite sua fé. Peça para Deus acrescentar a sua fé, porque a fé tem tamanho. E nós devemos ter fé. É a palavra que nos fala. Então que nós possamos, meu irmão, ter fé em Deus, ter fé naquilo que oramos e pedimos a Deus para que Deus faça se cumprir. Talvez seja uma convenção de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um sogro, de uma sogra. Mas ore com fé, porque o Espírito Santo de Deus é o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Ore com fé. Tenha fé em Deus, que Deus vai fazer cumprir na sua vida. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa primeira podcast deste ano de 2021. E cremos que será um ano de bênçãos na nossa vida. Porque aquele que está em Cristo, meu irmão, ele não anda por vista, mas anda por fé. Tendo a certeza de que tudo que Deus faz na nossa vida é maravilhoso e pleno. Amém? Então nós encerramos a lição de número 1, que tem como título: o que significa orar? Então que Deus abençoe os irmãos, e os irmãos continuem nos acompanhando. Você que não é inscrito no canal, nos abençoe com a sua inscrição. Não se esqueça também de efetuar o teste online que está na descrição deste vídeo. Teste este fácil, rápido e simples. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe os irmãos.